Oi pessoal, sou o professor Wesley e hoje vamos falar um pouquinho sobre projeto arquitetônico, mais especificamente sobre planta baixa. Vamos lá. O projeto de arquitetura ele é composto basicamente por essas partes. Temos a planta baixa, cortes, que podem ser, a depender da complexidade do projeto, pode ter 2, 3, vários cortes, e elevações, também chamadas de fachadas, tá bom? Por exemplo, aqui temos a fachada frontal e uma fachada lateral. Como é que funciona a planta baixa? É como se a gente pegasse a edificação e passasse esse plano de corte aqui, ó, um plano fictício, aproximadamente a 1,5 m de altura, certo? Próximo da metade da altura da parede. Então, aproximadamente a 1,5 m, a gente corta e divide em duas partes a nossa edificação, tá bom? Então, dessa parte que sobra, a gente faz o desenho da vista superior dessa parte, que ficaria isso. Isso seria a nossa planta baixa, né? Então, nossa planta baixa é uma vista superior, só que como não dá para a gente ver a parte interna, a gente tem que tirar a parte superior ficticiamente, né? Para verificar como é a parte interna, ok? Depois que a gente faz todo o acabamento no desenho, todas as informações necessárias, ficará assim uma planta baixa. Vai vir com cotas, de preferência do lado de fora, mas pode ter dentro também, dependendo da necessidade. Posso vir também indicação de nível. Tracejado contornando é a projeção da coberta, certo? Indicando de que se trata em que escala foi desenhada, no caso, planta baixa, escala tal, certo? Mas vamos primeiro dar uma estudadinha, elemento por elemento, ok? Uma parte principal é isso aqui, ó, a parede, ó. A gente viu que no projeto a parede é feita por duas linhas paralelas, ó. Vamos voltar para dar uma olhada. Tá vendo? Ó, isso aqui é parede, 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 parede. Aqui não é parede, certo? Aqui o piso acaba. Esse espaço é vazio, ó. Se a gente observar aqui no desenho, ó, não tem parede nesse trecho. Por isso que não tem duas linhas para a parede, ok? Então isso é só para indicar que esse piso acabou. Então parede, ó, são duas linhas paralelas. Por que a gente faz duas linhas paralelas? Isso aqui é para mostrar a espessura da parede, certo? Simbolizar ela. Por exemplo, o que compõe a parede? Uma parede é feita pelo tijolo, né? Pode ser de concreto, de alvenaria, independente do material, mas o acabamento de cada lado, que geralmente é um reboco, pode vir cerâmica, certo? Então a gente tem que usar o valor que a gente usa para cá, como usamos tijolo de 9 centímetros de espessura, o nosso tijolo ele é 9 por 19 e 19 de altura. Então minha parede vai ter 9 do tijolo e a gente considera 3 centímetros de acabamento em cada lado. Então faria minha parede com 15 centímetros, tá bom? Se eu usar outro tipo de acabamento, seja mais espesso, menos espesso, um tijolo, outro material que seja mais ou menos espesso, eu adequo a espessura, tá bom? Mas uma parede comum pra gente é 15 centímetros de espessura, com acabamento, tijolo e tudo. Então essa distância seria 15 centímetros, né? Medida real. Seria a distância entre essas linhas. Se a parede for de concreto, eu posso desenhar. Isso é como se fosse várias fitinhas, certo? Para simbolizar que essa parede é de concreto, ou um elemento concreto mesmo, tipo um pilar, uma viga. Posso botar isso aqui para ficar mais claro. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Esse trecho aqui é um trecho de uma parede. E veja que aqui tem também uma parede, porque essa linha está mais fina. Porque essa parede, ó, ela é mais baixa, a altura de 100 milímetros, certo? Que é 100 centímetros, que é um metro. Por que ela foi mais fina? Vê, lembra que eu disse que o corte é aproximadamente a 1,5 m de altura, né? Se essa parede só tem 1 metro de altura, então essa é mais alta. Então a gente faz ela com a linha mais espessa e essa linha mais fina para dar uma noção de distância, certo? Então o observador está mais próximo dessa parede do que desta, ok? As portas. A porta mais comum que a gente vê é essa de abrir, né? Então aqui é a vista superior da porta. Então aqui é minha porta, aqui é um trecho da parede, né, onde a porta fica. Isso aqui é o giro que a porta faz. E por que a gente desenha essa porta aberta? Porque se a gente desenhasse ela fechada, quem for lá instalar o batente da porta, quem for instalar a própria porta, não vai saber se essa porta abre para dentro, para fora, para a esquerda ou para a direita, tá bom? Então eu sempre desenho a porta aberta para a pessoa saber como ele vai montar a porta, como vai instalar um batente. E tanto o batente quanto a porta, o lado vai ficar fechadura, né? Tudo que é necessário para instalar uma porta. Ok? Então, independente do modelo, ó, eu desenho ela aberta. Ó. Porta pivotante, por exemplo, tem um pivô central, ela gira em torno do eixo central. Mesma coisa, desenho aberta para saber que é desse tipo. Imagina essa e essa fechada, não ia nem conseguir distinguir qual das duas são. Porta de correia, mesma coisa, ó. Inclusive para saber o lado que ela corre, se corre dentro da parede ou fora, tá bom? Então, ó,
Existem vários modelos. Então, independente do modelo, desenhe sempre a vista superior dela em funcionamento, ela aberta, tá bom? Vamos ter as janelas, ó. Janela a gente tem diversos tipos de janela, tá bom? Aqui, por exemplo, nessa figura a gente mostra o percentual de ventilação que cada uma deixa entrar, certo? Então isso influencia na escolha. Mas dependendo do modelo, se é veneziana, se é guilhotina, se é de correr, basculante, dependendo do modelo, a representação dela vai ser essa, certo? Janelas sempre vão ser representadas dessas formas. Por que eu não detalho como detalho a porta? Porque vamos voltar aqui, ó. A gente tem diversos modelos, ó. Essa gira na horizontal, essa abre para frente, essa abre para o lado, essa daqui é duas folhas abrindo, essa corre. Então, numa vista superior, não dá para desenhar isso aqui, vai ficar muito difícil. Como é que eu vou representar uma guilhotina em aberta, numa vista superior? Não dá, né? Então, janelas a gente deixa mais um símbolo genérico, seria isso. Se meu desenho estiver na escala de 1 para 50, ou uma escala que o desenho fica maior, né? Por exemplo, 1 para 20 e 1 para 25, o desenho está grande, eu uso duas linhas para indicar a espessura do próprio vidro da janela, né? Em escala inferior a 1 para 50, tipo 1 para 75, 1 para 100, 1 para 125, o desenho já vai ficando muito pequeno, então eu faço uma linha só. Não adianta eu fazer duas linhas se eu botar numa escala menor que 1 para 50, tipo 1 para 100, porque essas linhas vão sair tão próximas que vai parecer uma linha grossa, tá bom? Então, em resumo, desenho grande, faça esse. Desenho pequeno, esse, tá bom? Mas as duas formas estão certas. E como é que eu vou saber qual é o modelo da janela? Bem, no projeto vai vir uma tabelinha indicando o nome de cada janela, certo? Que a gente comenta disso aqui mais tarde. Daqui a pouco a gente vai ver de novo um ponto de janela. Vamos continuar aqui. Aqui a gente tem também, ó, algumas situações. Para dar exemplo, nesse caso tem um dentinho na parte externa da janela. Então tem que desenhar para saber. Onde é que a gente usa isso? É tipo em fachada de prédio. Para a água que chove não escorrer pela parede e estragar a parte inferior, a gente pode botar, ó, como se fosse um pequeno beiralzinho, para a água não escorrer diretamente na parede. Então protege mais a pintura. E também, se for um caso que ser conveniente, por exemplo, janela de correr, dá para desenhar ela como ela seria de fato na vista superior dela. Se achar conveniente, pode botar, tá bom? Mas lembrando que isso aqui é o padrão, já atende totalmente, certo? Então, ó, a janela, ó, como é que vai funcionar? Vamos lá para a porta primeiro. A porta, ela vai ter duas medidas, certo? Sempre vai ser a largura por altura. Então vai vir indicado base por altura. Só que eu não vou vir com essa medida indicada na planta baixa. Vai vir esse símbolo, aqui é um trecho de uma planta, vem a parede e a minha porta. Vai vir um P1, P de porta, né? E 1 que é a porta 1. Então todas as portas do meu projeto vai ter um símbolo desse, P1, 2, 3, 4, 5. Se a porta for totalmente igual, mesmo modelo, mesma dimensão, é P1. Então pode ter 20 P1s, tá bom? Se mudar um detalhe, vira P2. Mudou a espessura da porta, o tamanho da porta, o material da porta, o que mudar, muda a numeração. E se elas forem exatamente iguais, mesma numeração. Ou seja, é um nome para ela, certo? É uma referência, tá bom? E as dimensões dela, em algum detalhe da porta, vem uma tabela à parte no projeto. Vai vir P1, aí vai vir dizendo porta de madeira de 80 por 2,20, pintada na cor branca, tá bom? E assim por diante. Então aqui, ó, portinha 80 por 2,10 é isso, ó, 80 de largura e 2,10 de altura, tá bom? Esse é o tamanho da folha da porta. Não sem considerar o batente. O batente eu acrescento a espessura do batente da porta, tá bom? Que agrada a porta. Janela, mesma coisa. Todas as janelas vão ter também um nomezinho, só vai ser J, J de janela, né? Se a janela for totalmente igual, J1. Se a outra for igual, J1 de novo. Então, se eu mudar alguma especificação na janela, mesmo critério da porta, dimensão, cor, material que ela é feita, o que eu mudar, muda a numeração. Só mantém a mesma numeração se elas forem exatamente iguais, tá bom? Então, do mesmo jeito, a janela vai vir uma tabelinha também, com a dimensão dela, vai dizer, ó, por exemplo, essa janela, ela tem 2 por 1,65 e P de peitoril de 1 metro. Isso não vai vir em desenho, senão vai ser de informação. Então, vem uma tabela, numa parte do projeto vai vir todas as janelas, vai vir janela J1, vai medir tanto por tanto, com peitoril tanto. E a especificação, janela de alumínio, por vidro, tal, tal, tal. Se for uma janela ou uma porta muito diferente, eu posso ter um projeto à parte, que a gente chama de projeto de esquadrias. Então nesse projeto vai vir todo o detalhamento de como será feita essa porta ou janela, tá bom? É um projeto específico só dela. Quem são essas três medidas da janela?
2,10 por 1,65, ó, é a dimensão aqui da janela, tá bom? Sempre base por altura, ó, base vezes altura. Então, ó, 2 por 1,65, então ela tem 2 metros de largura, essa J1, por 1,65 m de altura. E o P, que é peitoril, é essa distância, ó, do piso até a parte de baixo da janela. A gente chama de peitoril isso, então tem um peitoril de 1 metro, ok? Mas lembrando que essas medidas, tanto de porta e janela, vai vir numa tabela à parte, não vem no projeto. Exceto se for um projeto muito simples, aí às vezes vem indicado diretamente na planta, mas nem sempre. O mais comum é vir uma tabela à parte, ok? E se, como eu já falei, se for mais complexo, um projeto à parte só com todos os desenhos, todas as janelas, portas, etc. Para a pessoa saber exatamente como ela vai ser feita. Piso. Piso vai ser sempre área em branco, certo? Se ele tiver um quadriculado, geralmente é área impermeável, tipo área que eu posso impermeabilizar, tipo um banheiro, uma cozinha, áreas molhadas, tá bom? Então vai vir esse quadriculado, que a gente acaba usando também como cerâmica, né? Mas isso significa área impermeabilizada, certo? Então, para eu saber se o piso, por exemplo, eu quero saber na minha planta qual vai ser o acabamento do meu piso, vai ser outro projeto, que é um projeto de especificações, é a mesma planta baixa, só que vai vir com detalhamento. Isso depois a gente vai discutir mais à frente nas aulas presenciais, tá bom? Então, seguindo. Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos as partes hidráulicas, certo? É simples, desenhar do jeito que ela é de fato, tá bom? Então, lavatório, ó, vista superior. Planta baixa é vista superior, né? Vista superior do lavatório, vista superior da bacia. Se for que a bacia caixa acoplada, bota o desenho aqui da caixa acoplada. Balcão de pia, tanque, etc. Só o chuveiro que é um pouquinho diferente do padrão, né? Chuveiro a gente tem esse cruzinho, ó. Isso aqui não faz parte do chuveiro não, viu? Isso daqui, quando tem uma peça circular com essa cruzinha que faz um alvo, é para indicar que isso é um cilindro, né? E não é um cilindro essa peça, tá bom? Então a gente vem com isso só para indicar que isso é uma peça cilíndrica, que é a partezinha do chuveiro, essa água. É muito importante essas peças estarem indicadas no projeto arquitetônico, que é para a pessoa saber onde é que ele vai ter que botar os pontos de água, esgoto e etc, tá bom? Então o projeto de arquitetura sempre vai vir indicando onde vai ficar as peças hidráulicas, né? As principais, né? Pias, bacias, chuveiros, ponto de torneira, tá bom? Tudo tem que vir no projeto de arquitetura. Posso ter também alguns elementos aí, ó, não visíveis, indicados na minha planta baixa. Aqui a gente tem alguns, ó. Então, por exemplo, o corte, lembrando, passa 1,5 m de altura, né? Então tudo que está acima de 1,5 m eu não veria. Mas às vezes é importante eu indicar ele. Por exemplo, um que é muito comum da gente ver é a projeção da coberta, ou seja, meu beiral. Então nessa construção, ó, a gente tem um beiral só nessa fachada aqui do prédio, ok? Por que tracejado? Porque não dá para eu ver. Tudo que é tracejado é algo que ou está escondido ou foi suprimido, tá bom? Então eu boto tracejado para saber que existe. Então, tracejadinho. Posso ter uma iluminação zenital, é tipo assim, uma abertura no telhado para iluminação natural. Boto lá o tracejado para saber qual vai ser a abertura, onde vai ficar mais ou menos. Se for relevante no projeto de planta baixa, né? Muitas vezes só vem propriamente no projeto de coberta. Reservatório superior também, dificilmente vai vir na planta baixa, mas se for importante, posso indicar onde vai ficar o reservatório. Tracejado também, porque não dá para eu ver. Outra situação que eu posso ter é isso aqui, ó. Isso aqui é meu símbolo de janela, né? Por que essa janela está tracejada? Porque veja, ó, a escada, ela tem uma setinha, né? A escada sempre vai indicar de baixo para cima. Então eu subindo, ó, é aquela escada que fica no patamar. Então isso aqui está acima de 1,50. Se minha janelinha estiver acima de 1,50, vai ser tracejada. Porém, banheiro, né? A janela de banheiro é acima de 1,50, né? Então ela sairia toda. Mas é importante eu dizer que tem uma janela lá. Então eu faço ela tracejada. E aqui a escada, né? Por último, hein? A escada vai sair do piso até o piso do andar superior. Então um ponto vai ter ele vai ser cortado a escada, né? Que seria nesse caso aqui, ó. Então aqui eu estaria a 1,5 m de altura. Essa parte da escada saiu quando eu arranquei, né? Para poder a parte superior para poder fazer a planta baixa. Por isso que está tracejado e essa parte com a linha contínua porque ela continuou lá, né? Está abaixo. Esses degraus estão abaixo de 1,5 m, ok? Então, resumindo, tudo que estiver acima de 1,5 m que saiu totalmente. E é importante eu indicar, bota o tracejado, certo? Porém, essa janela, vê a porta e a janela é cortada, né? 1,5 m cortou elas. Só que ficou a parte de baixo delas, então linha contínua. É só se ela sair totalmente como essa, tá bom? Outra coisa que pode vir na planta baixa também são os níveis, certo? Que na planta baixa não dá para saber se é um piso de um quarto, o banheiro. O banheiro geralmente é um nível diferente do resto da casa, né?
Só na planta baixa não dá para saber, então eu posso vir com esses símbolos para indicar um nível. Geralmente eu tenho que indicar um lugar para ser nível 0 de referência. Muitas vezes é um meio fio, é o terreno local, tá bom? Geralmente é algo externo à construção, mas também pode se estipular, sei lá, que o piso da sala é o 0, mas geralmente se pega um ponto externo. Se tiver um positivo na frente do número, quer dizer que isso aqui está acima do lugar do nível de referência. 30, quer dizer que esse lugar é 30 centímetros mais alto que isso. Se tiver um menos, quer dizer que está abaixo. Por exemplo, menos 2,10. Então está 2,10 metros abaixo do local que é o 0, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a gente vê esse com planta de corte, né? A gente ainda vai aprender, mas aqui eu estou com o símbolo. No corte é esse o símbolo dos níveis. Então a gente está vendo aqui o nível, tem vários níveis, né? Em todos os lugares. Aqui nesse meu corte, ó, o nível 0 é o terreno local. Então aqui é o nível 0. Aqui eu tenho 20. Significa o quê? Que daqui para cá tem 20. Certo? Aqui, por exemplo, eu tenho 20, acho que é 25, tá bom? Então quer dizer que daqui para cá tem 5 centímetros de diferença, ok? Como é que eu sei isso? Porque não é 25 daqui para cá, é 25 em relação ao terreno, tá bom? Mas em relação a esse outro piso, ó, eu tenho que fazer a diferença, 25 menos 20, então 5 centímetros. Aqui em cima, por exemplo, ó, tem 3,65 metros, certo? E aqui temos 30. Então qual a diferença de nível desse piso para esse piso? 3,65 menos 30, que vai dar 3,35, tá bom? Essa altura total, 3,35. Certo? Nem sempre vai vir com cordas também no corte, mas pode vir. Então na minha planta baixa, ó, vai vir esses símbolos, tá bom? Ó, mesma coisa. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, o piso geral da casa é 0. Aí nos locais que for diferente, ele altera. Por exemplo, aqui no box está menos 2. Significa o quê? Que nesse piso ele vai ter um rebaixo de 2 centímetros, tá bom? Então, se eu pôr, eu tenho que pôr em cada ambiente, certo? Ó, cada ambiente eu tenho que pôr. E se dentro do ambiente tiver diferença de nível, eu boto 2 vezes o nível, ok? Aqui, por exemplo, tá menos 7. Então, isso aqui é menos 7 em relação a... Isso é tipo uma garagem, né? Então, ela é 7 centímetros abaixo do nível geral da casa. Ok? Isso é um exemplo que ele considerou o 0 sendo o nível do piso geral da casa, né? Então onde está tudo 0, está tudo no mesmo nível, nivelado. Tá bom? Só para a gente fechar aqui, ó, vamos dar uma geral nessa planta. Então o que a gente aprendeu? Ó, parede, ó, são sempre essas duas linhas paralelas. Então isso aqui é tudo parede. Parede. Parede normal para a gente é 15 centímetros, mas pode variar, né? Depende do que você estiver usando para fazer a parede. É uma parede dobrada, o que for, tá bom? Outra região que o tijolo é mais espesso ou mais fino, né? Difícil ser mais fino, mas tem a tijolo de 7 centímetros, é difícil usar, mas existe. Tem que vir as cotas, certo? As cotas, lembra que a cota é sempre a medida real. Então se aqui está marcando 3,31 é porque essa parede de verdade vai ter 3,31 metros, tá bom? Ó, nesse caso aqui a parede eu tenho 14 centímetros, tá bom? Tá vendo? Ó, essa paredezinha que fez isso aqui considerou a parede com 14. Ela já pronta, viu? Sempre a medida da parede é completa, com acabamento já. Pronto, então temos as cotas, posso vir ó, quadriculado em áreas molhadas, para saber que vai ser impermeabilizado, certo? Portas, nesse caso aqui como é um projeto simples, já vem indicando no próprio projeto, na porta a dimensão, então isso é uma porta de 70 por 2,10, mas lembrando que geralmente isso aí vai vir fora, tá bom? Vai vir numa tabela à parte, aqui vai vir P1, P2, P3 e assim por diante. Janela a mesma coisa, ó. A janela, por exemplo, é 1,21 por 1,21 por 1 metro. Então, ó, 1,21 por 21 é o tamanho da janela. Tem 1,21 de altura, de largura, por 1,21 de altura. E esse 1 metro é o peitoril, né? A altura do piso para o teto, certo? Então, pronto, ó. Peças sanitárias, ó, sempre indicando. As peças hidráulicas no banheiro, na cozinha. E a porta é sempre aberta para indicar a posição. Ok? Então é isso. A planta arquitetura é bem... como podemos dizer, a planta de arquitetura é bem intuitiva, né? Não é tão difícil da gente entender, né? Então essa planta acredito que todo mundo esteja entendendo tudo. Outra coisa que pode vir também na planta baixa é indicando ó, o que é cada ambiente, ó, dormitório, sala de estar. E muitas vezes vem também indicando a área, ó, tanto em metro quadrado, tá bom? Aí depende de quem está fazendo o projeto. Ok? Então foi isso, pessoal. Isso aí foi arquitetura. Espero que tenha dado para entender bem. E qualquer dúvida, é só entrar em contato, tá bom? Obrigado pela atenção e tchau!